Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estava lendo aqui Êxodo 32. Diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e disse: levante-se, faça para nós um Deus, para que vá diante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que o tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber. Levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá e desça, porque o seu povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe sacrificou sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. O Senhor disse mais a Moisés: tenho visto que esse povo é teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que me acenda a minha ira contra eles, e eu consuma, e de você farei uma nação maior e mais poderosa. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante essa palavra. Percebe uma coisa que eu acabei de tomar leitura para a tua vida? Eu estava meditando aqui. Percebe que a Bíblia diz que o povo, vendo que Moisés demorava, eles vão até Arão. Porque se você tomar leitura lá atrás de Êxodo 24, no versículo de número 13 ao diante, está escrito assim: Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciões: espere aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão, se dirija a eles. Aí lá no 18 diz assim: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu no monte e permaneceu lá durante 40 dias e 40 noites. Percebe uma coisa? Lá em Êxodo 24, a Bíblia diz que Deus, ele tinha falado para Moisés: Moisés, sobe no monte e fique lá, porque eu te darei as tábuas dos mandamentos que eu escrevi, para que você ensine o povo. Então por isso que Moisés deveria subir ao monte. Só que percebe que Moisés, antes de subir no monte, ele vai falar assim: ó, eu vou me ausentar, só que eu vou deixar aqui Arão e Hur. Se vocês tiverem alguma causa, alguma questão para resolver, procure eles, porque eu vou sair por um momento. Aí a Bíblia diz que Moisés, ele vai subir no monte. Quando ele sobe no monte, a Bíblia diz que a nuvem envolvia ele, e ele permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Percebe que Moisés, ele subiu e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Percebe que Deus chamou Moisés para Moisés permanecer. Presta atenção no que está escrito: Moisés permaneceu. Lá em Êxodo 24, presta atenção. Em Êxodo 24, no versículo número 18, diz assim: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. Ele lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Percebe uma coisa? Deus chamou Moisés para subir no monte, para Moisés permanecer. Porque Deus chama a gente para a gente não desistir, para a gente perseverar. Quando se fala de permanecer, se fala de perseverança. Se fala de você insistir. Percebe que Moisés permanece. Só que escuta só, você vai entender onde eu quero chegar. Aí a Bíblia diz que Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites no monte. Só que a palavra do Senhor diz que quando Moisés se ausenta, quem vai ficar como um sacerdote, como responsável pelo povo, era Arão e Hur. Só que lá em Êxodo 32, no capítulo adiante, lá para frente, a Bíblia diz que Moisés, ele ficou 40 dias no monte. Só que o povo vai falar assim: se Moisés está demorando muito, o que aconteceu com ele? Aí a Bíblia diz que o povo vai falar assim para Arão: Arão, como ele deixou você responsável aqui, e a gente não sabe o que aconteceu com ele,
faz aí um Deus pra gente. A Bíblia diz que Arão era responsável do povo. Arão era o sacerdote. Arão, ele tinha responsabilidade pelo povo. Moisés colocou Arão ali como confiança. Percebe uma coisa? Só que quando Moisés sai, Arão vai fazer a vontade do povo. O povo vai dizer assim: Arão, faça um Deus pra gente aí. A Bíblia diz que Arão, ele vai fazer o que o povo quer. Ele vai dizer assim: eu tiro os brincos de ouro, traga pra mim. E Arão vai lá e faz um bezerro de ouro. E eles começam a adorar aquele bezerro. E o Senhor já tinha dito na palavra dele, em Êxodo 24:20. Olha o que está escrito, presta atenção. Presta atenção no que está escrito. Em Êxodo, presta atenção. Em Êxodo 22:20. Olha o que está escrito. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor, será destruído. Percebe que em Êxodo 22:20, Deus já tinha dado a lei para o povo. Deus já tinha instruído. Deus falou assim: ó, se vocês adorar outros deuses e não a mim, colocar diante de mim bezerro, imagem, colocar santos diante de mim, será destruído. Por quê? Porque não há outro além dele. Deus é único, irmão. Ele é espírito, rapaz. Eita Jesus. Aí Deus falou assim: ó, não coloque diante de mim outros deuses, porque eu sou o Senhor. Não fazem mais escultura. Deus já tinha alertado o povo. E Deus falou: quem adorar outros deuses e não o Senhor seria destruído. Só que o povo vai adorar o bezerro. Quando eles adoram o bezerro, Deus fala assim para Moisés, lá de cima: Moisés, desce, porque o teu povo pecou. Olha Deus revelando o pecado do povo para Moisés. Porque Deus revela, percebe? Moisés não estava lá. Moisés estava no monte com Deus. E o povo estava onde? Lá embaixo, adorando o bezerro, se divertindo diante do bezerro. E dizendo: ó, aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. O povo estava idolatrando. E Deus na hora bradou. Deus falou assim: Moisés, o teu povo pecou, se desviou do caminho que eu havia ordenado para não se desviar. Depressa, esse povo eu tenho visto que é teimoso e obstinado. Aí escuta só o que vai acontecer. Aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nação maior. Percebe que Deus olhou para Moisés e Deus viu que por trás de Moisés ele poderia fazer um povo maior. Irmão, quando Deus olha para a gente, Deus não olha só para você visando você. Deus olha para você visando o que pode fazer por detrás de você. Eita Jesus! Olha o que Deus falou para Moisés: Moisés, vou destruir o povo e de você farei um povo maior, mais poderoso do que este. Você não tem noção do que Deus enxerga quando Ele olha para você. Deus vê você visando, você alcançando almas. Deus olha para você visando o que pode fazer por detrás de você. Quando Deus olha para você, filho, Deus olha para você visando uma nação em você. Sabia disso? Você lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, eu farei de ti pai de nações. Deus chamou Abraão para fazer dele o que? Pai de nações. Deus olhou para um homem e falou: ó, de você eu farei descendentes. Você será pai de nações. Deus falou assim: eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Irmão, quando Deus olha para você, você não tem noção da potência que você tem na mão de Deus. Você não tem noção. Escuta isso aqui. Aí quando Deus fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um povo maior, mais poderoso. Só que Moisés, ele vai orar e ele vai dizer assim: presta atenção na oração de Moisés. Moisés, ele vai interceder. Quando o Senhor disse assim: eu vou destruir, Moisés automaticamente vai orar. E a oração de Moisés, ele fala assim: porém Moisés suplicou ao Senhor Deus, dizendo: ó Senhor, por que acende a tua ira contra o teu povo, que os tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com intenções para matá-los nos montes e eliminá-los da face da terra? Deixe de lado a sua ira
muda de ideia quanto este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, as quais por ti mesmo juraste. Multiplicarei a descendência de vocês como a estrela do céu. Toda essa terra que tenho falado, darei a sua descendência, para que possam possuir por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que traria o povo. Escuta isso aqui, irmão. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta, nem para que se arrependa. Só que tem um porém. Percebe uma coisa: Deus falou que ia destruir o povo. Só que Moisés começa a orar. Moisés fala assim: Senhor, tu tiraste o povo do Egito, e o inimigo vai pensar o quê? Os egípcios vão pensar, já que Deus não conseguiu levar eles, então destruiu. Aí Moisés começa a interceder. Quando Moisés intercede, por causa da oração de Moisés, por causa da súplica de Moisés, a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Irmão, só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia. É você orar, é você suplicar, é você se humilhar diante dele. O Senhor disse em Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face e se converter dos meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eita, Jeová! Aleluia, Deus! Escuta isso aqui. Eita, Jesus! Escuta! Percebe uma coisa: Deus estava determinado a destruir o povo, mas Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Moisés começou a orar. Moisés falou: Senhor, muda de ideia. Por causa da oração de Moisés, a Bíblia diz que Deus mudou de ideia, porque um homem intercedeu pelo povo. Olha o poder que tem a tua intercessão. Eita glória! Você quer ver uma coisa? Você lembra de Isaías 38? A Bíblia diz que Ezequias, ele pegou uma doença mortal. Ele ia morrer. A doença dele não tinha cura. A Bíblia diz que Deus falou assim: Isaías, vai até Ezequias e diga para ele: assim diz o Senhor, eis que você morrerá e não escapará. Portanto, coloque a tua casa em ordem, porque tu morrerá e não vai escapar. Percebe o que Deus falou? Isaías, vai até Ezequias, fala para ele que ele não vai escapar. Fala para colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Quando Isaías chegou lá e falou assim: Ezequias, o Senhor me trouxe aqui para trazer uma mensagem. Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não escapará. Irmão, percebe o que Deus falou? Deus falou que Ezequias ia morrer. Só que a Bíblia diz que quando ele ouve isso, quando Ezequias ouve essa sentença, que ele iria morrer, esse decreto, a Bíblia diz que Ezequias, ele vira para a parede, e ele começa a chorar, e ele começa a orar. Ele fala assim: ó Senhor, lembra quando andei diante de ti com integridade, fiz o que era reto aos teus olhos. A Bíblia diz que ele começa a chorar e começa a orar. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele, e Deus viu o choro. Aí Deus falou assim: Isaías, volta lá em Ezequias, diga para ele, por causa do choro e da glória, por causa do choro dele e da oração, eu vi as lágrimas. Fala para ele, oh glória, que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Percebe? Um homem que ia morrer, quando ele ora, Deus ouviu, e no lugar da morte, Deus trouxe vida, rapaz. A oração faz Deus mudar decreto. Oh glória, oh glória, aleluia, Deus. Escuta isso aqui, por causa da oração de Ezequias. Percebe uma coisa, olha o que Deus falou: Isaías, volta lá nele, fala para ele que eu vi a oração dele, eu ouvi e vi as lágrimas. Deus ouve a oração, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços
não tem colírio para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Eita, Jeová. Aleluia, Deus. Escuta isso aqui. Percebe? Deus acrescentou vida no lugar da morte, por causa da oração dele. Filho, só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia. É você se humilhar diante dele. É você chamar pelo nome de Jesus, porque não há outro nome. Filho, você tem que entender uma coisa. Quando Jesus nasceu, percebe que o anjo Gabriel falou para Maria. Olha o que o anjo Gabriel falou para Maria. Maria, coloca o nome dele de Jesus, o nome do menino, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É esse nome que salva o homem do pecado. Eita, Jesus. Não é o nome de Maria, irmão. É o nome de Jesus, rapaz. Você tá cego, irmão. Tá na Bíblia, rapaz. Eita. Irmão, aí você vê os católicos pedindo em nome de Maria. Oh, Jesus amado, tenha misericórdia. Filho, é no nome de Jesus, rapaz. Jesus disse, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Maria foi uma mulher que Deus escolheu para conceder Jesus, porque ela era da linhagem de José. E estava escrito que da descendência de Davi, a virgem daria luz. E José era da descendência. E pelo fato de José ser da descendência, Maria era a esposa de José. Então por esse motivo ela foi escolhida. Mas é uma mulher normal como eu e você, rapaz. Para de idolatrar Maria, rapaz. É Jesus, meu filho. Eita. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, eu não entendo. Eu não entendo esse povo. Coloque imagem diante da rei. Tá, vou falar. Adora imagem. Filho, está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Pode ler aí. Nos mandamentos. Deus fala para não colocar imagem. Não adorar imagem. Isso aí é pecado, rapaz. Isso é um pecado de idolatria. Deus abomina essas coisas. Deus é espírito, meu filho. Escuta isso aqui. Aí percebe uma coisa. Que o povo adora o bezerro. Quando o povo adora o bezerro, a Bíblia diz que, por causa da oração de Moisés, Deus mudou de ideia e não destruiu. Você lembra o que Deus falou para Jonas? Deus falou assim, Jonas, vai lá em Nínive, fala para eles que daqui a 40 dias eu vou destruir a cidade, se eles não se arrepender, porque a tua maldade tem subido à minha presença. Irmão, Jonas chegou lá em Nínive, e Jonas falou assim, assim diz o Senhor, eis que daqui 40 dias eu vou destruir a cidade. A Bíblia diz que quando o rei, todo mundo ouviu a mensagem de Jonas, a Bíblia diz que todo mundo se arrependeu, colocaram pano de saco. O pano de saco naquela época era um sinal de humilhação. Percebe que eles começaram a se humilhar por causa da pregação de Jonas. Aí a Bíblia diz que Deus, ele mudou de ideia e não destruiu, porque o povo se humilhou. Como o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face e se converter aos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe que Deus sarou a terra de Nínive. Os ninivitas não foram destruídos por causa da humilhação, por causa da súplica. Só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia. É você clamar, se humilhar, chamar pelo nome de Jesus e pedir misericórdia para Ele. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é lento para se irar. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Você sabia que hoje pela manhã a misericórdia já se renovou sobre a minha e a tua vida? Por mais que a gente não merece, em Lamentações está escrito que a misericórdia do Senhor se renovará todas as manhãs sobre a minha vida e a tua. Todos os dias a misericórdia se renova. A misericórdia se renovou ontem, a misericórdia se renovou hoje, e a misericórdia se renovará amanhã, e assim para todo sempre. Oh, glória! Por isso não fomos consumidos. Irmão, devemos dar graças a Deus, porque o Senhor é misericordioso.
O Senhor é um Deus de oportunidade. Quantas oportunidades Deus não me deu? Quantas oportunidades o Senhor não te deu? A gente é falho, pecador, errante. Só que quando você dobra o joelho e pede perdão, de sinceridade, de coração, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado e um espírito oprimido. Você lembra quando Davi, ele pecou com Betseba? A Bíblia diz que Davi, ele era um homem escolhido por Deus, era segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele vai adulterar. Ele viu uma mulher tomando banho, Betseba. A Bíblia diz que a mulher era muito bonita, só que ele não pecou porque viu uma mulher bonita. Eu já falei sobre isso aqui, o porquê que Davi pecou, mas eu vou ser objetivo. Percebe que Betseba está tomando banho? Davi não foi para a guerra, ficou no palácio, e ele viu essa mulher se banhando. Quando ele viu ela se banhando, ele vai perguntar: quem é essa mulher? Vão falar assim: é mulher de Urias, o Heteu. Ou seja, Davi, ela tem dono, ela pertence a Urias. Só que mesmo Davi sabendo que Urias era marido de Betseba, o que Davi falou? Traz ela para mim. Davi era rei. Percebe uma coisa, Betseba veio, se deitou com o rei, e assim Davi pecou. Só que quando Davi peca com Betseba, ele vai orar, e no Salmo 51 está a oração dele, assim que ele pecou. Olha o que ele disse para Deus. Davi era um homem muito sincero. Olha o que ele disse. Olha a oração dele. Depois que o profeta Natan repreendeu ele, ele vai orar, e ele disse assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, é segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será dito justo no teu falar, é puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fizeste conhecer a sabedoria. Purifica-me, e ficarei limpo, lava-me, e serei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir alegria, para que meus ossos te exaltem. A qual esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem retire teu Espírito Santo. Olha o que Davi fala para Deus: Senhor, não tira de mim teu Espírito Santo. Eu sei que eu pequei, mas não tira de mim teu Espírito Santo. Davi, filho, sabe por que Davi falou para Deus não tirar o Espírito Santo dele? Porque Davi, ele se lembrou quando Saul perdeu o Espírito Santo. Percebe que Saul, ele perdeu o Espírito Santo, e Davi foi chamado para tocar para Saul, lembra? Davi tocava uma harpa, você lembra? E Davi olhava para Saul. Saul tinha palácio, Saul tinha tudo, mas não tinha o Espírito Santo. A Bíblia diz que Saul vivia atormentado. Davi se lembrou: peraí, quando eu fui tocar para Saul, eu vi que Saul ficava atormentado no trono. Ele tinha trono, mas não tinha o Espírito Santo. Pode acontecer isso comigo também, porque eu presenciei o rei, e eu não quero que isso aconteça comigo. Percebe que Davi se lembrou o que aconteceu na vida de Saul? Davi não queria que acontecesse com ele, porque o que acontece na vida do outro, eu tenho que levar de aprendizado. E Davi começou a falar: Senhor, não tira de mim teu Espírito Santo, tira tudo, tira a coroa, tira as concubinas, tira trono, tira tudo, Senhor, mas não tira teu Espírito Santo. Porque Davi sabe, se ele perder o Espírito Santo, ele não vai ter paz. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Oh glória! Oh glória!
A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence dos pecados. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Davi não queria perder o amigo Espírito Santo. Davi falou: Senhor, eu sei que eu pequei, eu errei. Reconheço o meu pecado. Olha a oração dele. Ele era um homem sincero. Ele não era um homem falso diante de Deus. Por isso que Deus escolheu Davi. Porque Davi, mesmo caindo, mesmo errando, era um homem sincero. E o Senhor ama os verdadeiros. Filho, Deus está perto de pessoas sinceras. A Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam com sinceridade. Deus está perto dos sinceros, irmão. Davi era sincero. Por que você acha que Deus perdoou ele? Porque ele era sincero. Ele reconhecia o seu pecado. Diferente de Saul. Saul não. Saul, quando pecava, percebe que Saul, ele não pensava em agradar a Deus. Saul não pensava em se humilhar. Davi e Saul, ambos eram ungidos rei. Só que se você pegar para ver a história dos dois, você vai ver que tem uma diferença total. Davi, ele se preocupava em agradar a Deus. Saul se preocupava com seu próprio poder. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque percebe quando Saul está no pecado? A Bíblia diz que Saul, ele está oferecendo monumentos para a sua própria glória, lá no monte. Aí Samuel chegou e Samuel falou assim: Saul, o que o Senhor tem mais prazer? Em obediência ou em sacrifício? O Senhor tem mais prazer em obediência à sua palavra. Percebe? Só que Saul estava querendo oferecer monumento para a sua própria glória, diferente de Davi. Percebe que Davi fala: um espírito quebrantado não desprezará, ó Deus. Sacrifício agradável ao Senhor é um espírito oprimido e um coração quebrantado. Olha a diferença de Davi. Davi pensava em se quebrantar diante de Deus. Saul pensava na sua própria glória. Olha a diferença. Davi pensava em se humilhar diante de Deus. Saul pensava em si mesmo. Saul pensava em se glorificar a si mesmo. Saul era um homem que pensava em tomar glória para si e não dava glórias a Deus. Olha a diferença. Por isso que Deus escolheu Davi como segundo coração. Davi era sincero, era um homem misericordioso. Quantas vezes Davi tinha oportunidade de matar Saul e não matava? Você lembra? Deus entregava direto Saul na mão de Davi. Só que Davi sempre tinha misericórdia. Davi não matava. Escuta isso aqui. Percebe uma coisa. Olha a oração de Davi. Ele errou, ele pecou, mas ele era sincero. Uma coisa que Deus ama é sinceridade. Deus gosta de pessoas sinceras. Não seja como Saul. Independente da situação que você se encontra, dobra o seu joelho e pede perdão. Você lembra o que Jesus disse na parábola dos filhos perdidos? Percebe quando o filho sai da casa do pai? Ele vai se prostituir. Só que a Bíblia diz que ele volta. E ele chega diante do pai, todo sujo, todo torto, tinha nem roupa para se arrumar. E ele chegou e falou: Pai, eu pequei diante de ti. Quando ele falou isso, o pai falou assim: depressa, traga roupa, vista meu filho, coloca anel. Percebe que o pai vestiu o filho porque o filho confessou. Nós temos que chegar diante de Deus com essa atitude, pedir perdão para Ele. Pedir perdão, falar: Senhor, me purifica, me perdoa. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso advogado. Está escrito em João: filhinhos, escrevo para que vocês não pequem. Contudo, se pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o advogado meu e seu. E eu nunca vi esse advogado perder causa. Eu nunca vi. Satanás é para acusar, mas Jesus é advogado. Fica com essa palavra em nome de Jesus.